Conhecimento. Por que que a gente trouxe esse tema, tá, pessoal? Na verdade, a gente estava olhando, assim, desde a do LXI, né, desde essa nova versão do Liferay SaaS, onde proporcionou também evoluir a versão do GXP, né, para 7.4, trazendo melhorias, enfim. Então, a gente viu que os projetos, de clientes, enfim, não só com parceiros, mas com o nosso time também de serviços, têm adotado uma nova estratégia que é cada vez mais apartar essas aplicações do Liferay em si e trabalhar com essa estratégia de microserviços, né? Às vezes pode dar aqui a impressão, né, quando a gente fala que a arquitetura do Liferay microserviços, às vezes pode gerar a impressão dos módulos nativos que a gente tem ali, por exemplo, o Elastic, motor de processo, motor de mensageria, enfim, que isso tudo foi apartado e pode ser instalado em vários locais. Não é bem nessa estratégia que a gente está dizendo. A gente está comentando em relação às novas aplicações, né, que surgem no Liferay e que em versões antigas do Liferay a gente normalmente costumava desenvolver portlets, trazer algumas regras, né, de negócio para dentro do Liferay, por mais que o Liferay ali, depois ali, né, da versão Portal para GXP, ele começou a trabalhar com uma arquitetura modularizada, né, trazendo aí conceitos de OSGI, então ajudou nessa governança desses serviços que foram criados de forma apartada, mas a gente viu que também houve um salto a partir da versão 7.4, que veio junto aí com essa nossa solução SaaS, né, e que você pode usar a versão 7.4 também no on-premise, né, então não é só no SaaS, tá? Mas aí a gente viu que essa questão de microserviços começou a ficar mais latente e apartar mais essas aplicações, esse serviço, e o Liferay aí consumir de diversas maneiras. Então a nossa ideia hoje é mostrar essas maneiras, como a gente trouxe alguns exemplos, e claro, deixar aberto para vocês, se vocês usaram outras formas, também a gente está aí para conversar. Não sei, Gui, se você quer compartilhar mais algum ponto? Não, tá tranquilo, tá? Já falou quase tudo. Ah, Mas só agradecendo a oportunidade aí, pessoal, e fique à vontade no decorrer da apresentação, tirar dúvida, interromper, não tem problema não. o Gui e eu aqui, a gente é a dupla, como que é que a gente fala? Mário e Luigi Maria e aí, Luigi. a gente sempre tá juntos aí, dando força um para o outro, mas vamos lá. Bom, acredito que vocês já estejam vendo a minha tela, certo? Então aqui, né, os nossos contatos também, Ainda se não, vocês... ainda não. Pelo Opa, menos para mim aqui não tá aparecendo não. peraí, Não tá, não. compartilhar. Aproveitando, Bárbara, perguntas é melhor o pessoal ir colocando no chat ou você quer que o pessoal já abra o microfone? Como é que funciona melhor para você? Pode ser no chat e aí a gente abre e vai falando, acho que fica melhor. Combinado. Então, perguntas pelo chat, pessoal. Quem tiver aí, vamos interagindo por lá. Valeu. Tá certo. Deixa eu trazer só esse negocinho pra cá. Pronto, agora sim. Agora vocês estão vendo, certo? Opa, agora sim, né? Sim, Maravilha. ó. Então, hoje, né, o LUG 19, estratégia de microserviço com a nova arquitetura de aplicações no LXI. Então, a nossa pauta hoje, ela está em torno de, primeiramente, né, não sei se para todo mundo aí já é um termo comum, mas só fazer um overview aí do que seria uma arquitetura de microserviços, não só aqui na nossa plataforma, mas, enfim, no mercado, um conceito de mercado, né? Como o Liferay de XP 7.4 viabiliza a criação de uma arquitetura de microserviços, né? Quais as possibilidades que ele oferece ali. E ali, a gente sabe que a maior parte do público aqui é técnico, então gosta de ver na prática, né? Então, aqui a gente trouxe alguns exemplos para vocês, com base em soluções de mercado, então Hotjar, Jira, React, Salesforce, JBPM, e aí um exemplo inverso, que é uma aplicação terceira em React, consumindo aí React Native, tá? Uma aplicação terceira ali de app, consumindo ali as informações do Liferay, tá? Bom, vamos lá. Então, o que é uma arquitetura de microserviço? Até aproveitando a presença de algumas pessoas aqui do nosso parceiro da Vertigo, aproveitei para pegar um conteúdo do nosso parceiro, que também ajuda a gente com bastante informação. Mas então, pessoal, o que é uma arquitetura de microserviço, né? A gente, quando vai falar de microserviço, não tem como não falar de uma arquitetura monolítica, né? Então, antigamente,
ainda tem, né, algumas aplicações que é baseada nessa arquitetura monolítica, que é tudo no mesmo lugar. Então, a interface, a regra de negócio, a parte de persistência de dados, né, no mesmo banco de dados, tudo numa estrutura só. Vamos supor que eu tenho um sistema, esse sistema, todas as aplicações dele ali, então eu estou falando que é um sistema de, um portal de cliente, onde eu vou trazer ali a parte de solicitações que esse cliente normalmente faz. Eu quero solicitar um serviço para consulta de CPF ou consulta de endereço, vamos supor, serviços mais simples ali. Então, eu desenvolveria esse serviço tudo dentro dessa minha camada aqui de negócio, dessa aplicação monolítica, e apresentaria essa informação aqui na interface, né, no user interface. Então, tudo aqui. Se eu precisar fazer alguma manutenção nesses serviços apartados, eu vou precisar, pode ser que tenha algum impacto em toda a aplicação. Então, que esses serviços que estão aqui também, se eles começam a ter algum problema, eles vão impactar toda a arquitetura da sua aplicação. Por isso, começou a pensar nessa estratégia de microserviços, onde você torna esses microserviços independentes, né, com o seu banco de dados, apartados a parte de instalação deles também, e eles, claro, se comunicando. Então, essa comunicação, normalmente, ela se dá via APIs, mas aí a gente pode também, vendo cada aplicação, né, quais os protocolos, então se é via SOAP, se é via RESTful, então o mais comum que a gente tem visto hoje em dia é RESTful, GraphQL, enfim. Então são protocolos de APIs aí mais flexíveis para essa camada de comunicação, né? Então aí nesse desenho aqui do lado a gente mostra que cada serviço desse pode ter também a sua interface, não precisa ser centralizado numa interface única para o usuário. Então, aí a gente começa a falar o seguinte, que eu tenho as aplicações embaixo, que é o que eu vou mostrar para vocês, que nem aqui a gente trouxe o Hotjar, ele tem a interface dele, o JBPM, ele tem também a interface. E aí tem alguns momentos que eu quero aproveitar essas interfaces deles, e tem outros momentos que eu só quero pegar algumas informações desses sistemas e quero trazer e centralizar numa interface web, que seria aí a plataforma do Live. Então, aí a gente vê essas estratégias aí sendo pensadas de acordo também com o público que for navegar nesse portal, nessa experiência que a gente está construindo, tá? Então, avançando aqui, como que o Lifer de XP 7.4 viabiliza a criação de uma arquitetura de microserviços. Então, a gente parte aqui, pessoal, do princípio que cada vez mais a gente vem fomentando a estratégia de trabalhar com aplicações de nicho de mercado. Então, essas aplicações, elas estão aqui localizadas no nosso marketplace, onde tem ali um conector com o Lifer. Então, eu não vou precisar reconstruir esses aplicativos. Não, eu vou usar como add-ons da minha aplicação Lifer. Então, isso a gente fala não só para aplicações, como também para soluções já, por exemplo, de intranet, soluções de insurance. Então, se eu quero criar uma solução e disponibilizar nessa nossa loja de marketplace, eu já tenho ali, já sei como que funciona ali os requisitos de negócio, técnicos, para cada tipo de portais desse, por exemplo, intranet, de insurance, eu crio uma solução fechadinha, e disponibilizo ali no marketplace. Aqueles clientes que quiserem, não sabem, não têm ideia de como eles querem criar essa intranet, não querem começar do zero, eles poderiam, por exemplo, usar esse recurso que a gente tem do marketplace e já contratar essa solução de intranet, e aí o provedor, por exemplo, pode ser um parceiro nosso que criou essa solução, vai prestar todo o suporte. Então, a partir disso, pessoal, a gente vê que a arquitetura do Life está preparada para trazer essas aplicações externas, né, de uma forma que vai ter uma comunicação também com os módulos, com os serviços que já tem de forma nativa na nossa aplicação. E aqui, caso eu não queira usar, por exemplo, o nosso marketplace, nada disso, eu já tenha aplicações, sistemas legados, né, de clientes, que normalmente a gente encara isso, e aí o Lifer, ele entra como essa interface final de algumas informações relevantes. Então, a gente pode embarcar isso, né, como consulta, como persistência de dados, e aí a gente tem alguns elementos como Lifer Object, Remote App, posso integrar o motor de busca do Lifer, né, que é o Elasticsearch, com outras buscas de soluções, né, de sistemas legados que também usam Elasticsearch. Então, eu tenho uma comunicação ali entre esses motores de busca e apresentar essa informação no único lugar, que seria o Life. Então, a gente pode expandir, né, essa experiência dos usuários através desses recursos. E aí, um ponto bem legal, que aí eu não sei se vocês
estão com essa visão. Acredito que essa parte do LifeXP já esteja mais comum, né? A gente já vem falando disso, aliás, a nossa última sessão foi falando do Lifer Object e do Remote App, mas a questão aqui, pessoal, é que também, o que a gente trouxe aqui para vocês? A nossa solução Cloud, ela permite eu embarcar, por exemplo, aplicações em React, em Angular, Spring Boot. Então, vocês vão conhecer ali alguns casos de uso que a gente endereça nessa nossa solução Cloud, esses serviços que eles estão ali virtualizados num conceito ali já que o provedor Cloud que a gente usa, que é o GCP, então eles são virtualizados ali em Docker, em imagens, e aí eu subo a minha aplicação. Então ali a gente trouxe exemplos de subir aplicações em React, subir aplicações de mercado, por exemplo, de BPM, e ali eu tenho uma estratégia de construir a camada front nesses serviços que estão apartados do Lifer, não vou precisar fazer deploy dentro do LiferXP, vou fazer esses deploys nessa camada apartada, e, por exemplo, eu posso também, dentro dessas camadas que estão apartadas em front-end, consumir o back-end que está num outro microserviço. Então, vocês começam a ver que eu começo a separar até a parte de front, a parte de back, e também a parte da experiência do usuário final, que fica, a gente centraliza no Lifer, consumindo esses serviços que podem estar tanto na nossa nuvem, né, a parte de front ali a gente consumir, como também se a gente quiser consumir direto e não hospedar nada na nossa nuvem, também é possível, e hospedar num provedor de cloud terceiro ou no meu data center, ok? E aí a gente nomeia isso de um custom service. Como que funciona hoje, pessoal, essa nossa arquitetura cloud? Então, aqui eu tenho esse ambiente onde eu vou subir essas aplicações, tá? Então, aqui eu estou mudando aquele conceito que eu comentei com vocês, que a gente continua existindo essa possibilidade no Life, mas que a gente tem trabalhado em melhorar os projetos dos clientes, sugerindo essa arquitetura, que é o quê? Esses extensions aqui, eles estão na nossa cloud, por exemplo. Então, o que são esses extensions? São esses serviços que a gente traz para cá, que eu comentei, do React, do Angular, do JBPM, enfim, serviços terceiros. E aí a gente pode tanto trazer esse serviço já instalar aqui dentro, e aí a gente provisiona tanto a parte de memória, de CPU para que eles rodem, e eu também posso trazer banco de dados também dessas aplicações, enfim. Então, a gente traria para cá essas aplicações, por exemplo, e poderia pensar em algo híbrido. Algumas a gente traz para cá, que faz sentido, e outras não. A gente mantém no local onde o cliente tem instalado, que não é na nossa cloud, por exemplo. Então, o que a gente vê? Que diminui a latência das informações quando eu trago para uma cloud, onde a aplicação do Lifer também está nessa cloud. Então, a latência dessas informações tende a diminuir, né? Quando eu preciso consultar essas informações e tudo mais. E aqui tem o Lifer, a aplicação dele apartada, como vocês podem ver aqui, com toda a estratégia lá de serviços que ele já tem já na arquitetura dele. Então, isso aqui não muda, tá? E aqui é onde tem essa mudança, por exemplo, para essa nossa solução cloud. E aí, como que a gente vê isso, pessoal? Então, dentro daquela ambiente Lifer Cloud, eu posso tanto trazer, né, esses serviços custom service na mesma infraestrutura do Lifer, que eles estão aqui, ó, na mesma infraestrutura, certo? Só que cada um com a sua memória e CPU para cada serviço desse, ou eu posso tirar, tá? Pegar todos esses serviços aqui que eu customizei, ó, gateway, essa parte de orquestração, de autorização, enfim, do remote, pego tudo isso daqui e deixo que nem essa API, deixo ele apartado da infraestrutura do Lifer, tá? Eu posso fazer essas duas possibilidades, ou trazer para a mesma infra, ou deixar de forma apartada. E aí, pessoal, como vocês podem ver aqui, eu tenho esses serviços rodando aqui. Como que eles estão sendo usados, esses serviços que não fazem parte do nativo do Life, quando a gente entrega na nossa solução cloud, né? Que são o Nginx, o LifeGXP, o File System, que são esses serviços aqui em cima. Então, por que eles estão aqui nessa arquitetura? Só para vocês verem. Então, aqui eles vieram com o intuito de a gente ter uma aplicação remota que vai se comunicar com os serviços lá do cliente, por exemplo, que pode estar em ERPs, como, por exemplo, SAP, ERPs da TOTUS, enfim. Então, aqui a gente vai se comunicar com esses client servers, né, que vão fornecer aí as APIs, só que a gente não vai se comunicar direto com eles. A gente colocou aqui essa estratégia do Spring Boot para fazer essa comunicação, essa fronteira entre esses sistemas, né? Mas, Bárbara, normalmente o cliente, vamos supor, ele já tem uma camada
de API Gateway fora do Liferay. Eu poderia não pensar nessa estratégia aqui que vocês criaram de Spring Boot e pegar a sua aplicação Remote App e se comunicar direto nessa camada de API Gateway para aí sim se comunicar com o client server? Poderia também, tá, pessoal? Por que que a gente trouxe esse exemplo? Porque nesse caso, vamos supor, o cliente ele não tem uma solução de API Gateway. Então aí a Liferay foi responsável por oferecer essa solução contemplando essa estratégia, para que tenha uma orquestração dessas APIs que o Liferay aqui, no caso essa aplicação remota, está consumindo. E essa aplicação remota, pessoal, é aquele recurso que a gente tem, né, que veio aí a partir da 7.4, que é você cadastrar um Remote App via low code e apontar para esses serviços aqui, né, que podem estar tanto no live como fora, tá? Então, aí a gente tem algumas estratégias de cadastro desse Remote App. Eu posso tanto cadastrar via iframe, via Web Component, e aí eu vou apontando essas informações para o quê, pessoal? Para que o usuário final, que é aqui, certo? Que ele possa ver essas informações que eu que eu criei toda a estratégia de apresentação delas aqui, por exemplo, tá? Ou eu possa persistir essa informação. Então, toda a estratégia, por exemplo, de apresentação dessas informações, a gente colocou aqui dentro do Liferay. Mas eu poderia apenas só consumir essas informações de um front-end externo e o Liferay só apresenta essas informações, tá bom? Então, é a parte do reaproveitamento. A gente fala muito de projetos de clientes que já têm aplicações terceiras e ele quer reaproveitar o que ele já construiu. Então, não faz sentido criar tudo do zero, que nem esse exemplo que a gente está dando aqui, tá? Mas caso o cliente não tenha isso, não esteja maduro nesse sentido, a gente também pode criar essa estratégia. Esse diagrama aqui, ele é muito legal. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Ai, eu queria desabilitar, mas acho que eu não. Tá. Ops. Opa, pronto. Aqui, ó. Essa arquitetura, pessoal, ainda é uma continuação daquela outra anterior que eu mostrei. Então, aqui a gente fez a gente centralizou aqui todos os serviços que a gente está consumindo aqui. Então, aqui, por exemplo, tem o usuário final, que ele está fazendo aqui acessando o portal do Liferay, que dentro do portal do Liferay, de forma transparente, já tem o Nginx, que é o serviço ali da nossa cloud, que vai redirecionar ali para o Liferay, certo? Para o portal. E aí, com isso, ele vai ter aqui o Remote App rodando nessa nossa solução cloud, tá? Que está sendo chamado aqui pelo Liferay de XP, ok? E aqui, a gente fazendo as requisições para esse orquestrador, tá? Que vai enviar ali as solicitações quando é uma autorização, né, de autenticação, por exemplo, ou quando é um envio de informações, aí ele já vai passar por essa camada aqui de gateway e vai solicitar diretamente no serviço do RP do cliente, tá? E aqui a gente tem os serviços, né, toda a parte de DevOps criada aqui dentro com já o serviço nativo que a gente oferece da nossa cloud que está em Nginx, consumindo aí os repositórios, que isso é terceiro, é do cliente, ele vai ter a conta do repositório e vai se comunicar com a nossa esteira de desenvolvimento. Agora imaginem, pessoal, imaginem se eu fosse construir tudo isso daqui em um único local, em um único sistema. Então, que é aquela estratégia do monolítico. Isso ia ficar inviável, porque se eu precisar atualizar qualquer coisa particular do Nginx, eu iria impactar toda a minha arquitetura. Então, por isso que foram pensadas nessa estratégia de microserviços, cada um com a sua responsabilidade. Então, que nem esse aqui é responsável por orquestrar essas chamadas de APIs. O Liferay é responsável por ser um serviço que vai ser a interface final com o usuário. O serviço do Elasticsearch é responsável por cuidar de toda a estratégia de busca e indexação dos conteúdos que entrarem aqui dentro do Liferay. Agora, imagina eu trazer todas essas regras de negócio aqui para dentro de um único lugar, no caso, o Liferay. Então, eu vou desenvolver um motor de busca dentro do Liferay, eu vou desenvolver a aplicação diretamente aqui que está apartada dentro do Liferay. Então, isso ia ficar inviável para a parte de manutenção e também de atualização da própria plataforma. Quanto mais customização eu tenho aqui dentro do Liferay, mais fica difícil de atualizar a plataforma. Então, por isso que a gente tem pensado em cada vez mais nessa estratégia de apartar quando existem aplicações muito específicas de cada cliente ou de cada tecnologia também. Só complementando, Barra, rapidinho, Sim. só nesse ponto que eu vejo uma outra vantagem também, é a não adequação do código para o Liferay, né? Então, você conseguir manter o seu back-end em PHP, Python, .NET, bom, qualquer linguagem de back-end, não ter que refatorar código para ter que ter desenvolvedor ali, especialista no back-end Liferay, por exemplo, para você poder trazer essa carga de processamento para dentro da solução,
é uma vantagem, né? Porque você desonera toda essa parte da lógica do Lifer, né? De processar essas requisições, esses serviços, né? Que você tem construídos e permite com que você tenha um leque de opções de trabalhar com outras linguagens, né? Não fique restrito ao Lifer em si. Então, também é uma outra forma de você ampliar ali a visão, né, do microserviços no Lifer, né? Você É, trazer e tirar essa complexidade da solução em si. bem lembrado, Gui, bem lembrado esse ponto. Isso também, pessoal, se dá ao fato de, a gente já escutou de muitos clientes, né? Ah, mas para mexer com Live, eu tenho que encontrar profissionais de mercado que só saibam mexer com Live para desenvolver as aplicações dentro do Live. Então, com esse cenário, a gente também amplia o perfil de pessoas ali que trabalham com Live. Então, eu posso ter no mesmo time ali que está cuidando ali do portal em Live, pessoas que conheçam ali de .NET, de PHP, que não haveria problema, porque essas pessoas manteriam essas aplicações e aí teria uma pessoa que seria o responsável ali por ir ali dentro do Live e cadastrar essa aplicação remota, né, apontando para essas aplicações terceiras. Então, isso também é uma possibilidade. E outro ponto, desenvolver ali dentro, né, e hospedar essas aplicações também, se quiser, dentro da nossa cloud, em diferentes linguagens. Então, quando eu mostrei aqui esse slide, por exemplo, né, que é a nossa solução cloud, hospedando aplicações que não são do nosso portfólio, essas aplicações podem estar em independentes linguagens, né? Então, eu não preciso trabalhar em Java, não preciso, né, que é o back-end que o Life usa, ou a parte do framework front-end que o Life usa hoje, por exemplo, em React. Não, eu posso trabalhar com linguagens aí de mercado e cada vez mais reaproveitar o que o cliente já tem. Acredito que, antes até de avançar aqui para exemplos aqui, de casos de uso, eu não sei se vocês têm alguma dúvida antes de eu avançar, só para fechar aqui a parte É, do que a gente vai eu, mostrar. eu até ia compartilhar com você, Bah, que o Pedro Neto ele colocou aqui no chat uma pergunta. Se esse orquestrador seria compatível com o OpenID para autorização de uma API remota do cliente, por exemplo. Esse orquestrador aqui. Isso. Esse orquestrador, pessoal, a gente, na verdade, embarcou, é o Spring Boot, você pode colocar a regrinha aqui, consumindo as APIs de qualquer lugar que você queira. Então, isso aqui não é nativo do Lifer, tá? Agora, o OpenID, né, que você disse, ele fornecendo essas APIs, eu poderia até consumir aqui de dentro do Lifer, se for o cenário, entendeu? Então, o Lifer, ele continua ainda com o sentido de ser uma solução agnóstica, onde eu posso criar essa comunicação com qualquer sistema legado, partindo do princípio daqueles protocolos padrões lá que a gente suporta, né? Então, até eu não cheguei a trazer aqui, mas eu só vou reforçar aqui, então, a arquitetura do DXP em si, né? Onde aqui ele já tem as APIs, né, tanto do Life ali para se comunicar, e a gente também permite se comunicar com APIs externas, então, citando SOAP, em RESTful, em GraphQL, que nem eu comentei, né, em RSS, enfim. Então, aí, partindo desse princípio, eu conseguiria me comunicar. Por enquanto era só essa dúvida que tinha no chat, Bah. Não sei se mais alguém tem algum Uhum. ponto. Sem problema. Eu vou avançar aqui para exemplo de caso de uso, e aí, conforme também for surgindo, se vocês também preferirem falar, também não tem problema. Então, aqui, pessoal, o caso de uso que a gente trouxe para vocês hoje, tá? Só para vocês verem aí alguns exemplos que a gente poderia criar. Então, aqui é a aplicação do Lifer e aqui são as soluções terceiras que a gente trouxe hoje. Então, soluções terceiras como Hotjar, Jira, React, Salesforce, GBPM e React Native. Então, aqui eu optei por até separar as visões de, o que eu estou dizendo aqui dentro, que tem aqui dentro do Lifer. Então, aqui eu estou dizendo que na parte do nosso recurso, que é o core, né, da nossa solução, que é o DXP 7.4, então aqui eu posso dizer que eu tenho a camada de User Interface para o usuário final, e aqui eu tenho os recursos que são do Remote App, o Native Connector que a gente tem aqui, já disponível, né, em fase aí de teste para clientes, né, finais, e aqui eu tenho também o Workflow e o Lifer Object. Então, a gente usou esses recursos, que são recursos, assim, nativos da plataforma aqui 7.4, aqui com exceção do Native Connector, que está ainda em fase de testes finais, mas que a gente já quis trazer aqui para vocês já terem essa visão. E aqui na camada do Life Experience Cloud, né, que aí é a nossa solução cloud, que isso, pessoal, ela pode tanto ser o nosso modelo PaaS como o nosso modelo SaaS, ele vai te oferecer
essa mesma possibilidade de vocês criarem novos custom services, ok? E aí a gente tem um exemplo aqui do custom service que foi criado em React, e esse aqui que foi criado já instalando o JBPM aqui dentro do Life. Então, a gente nem está indo lá numa aplicação terceira, não, a gente optou por instalar aqui dentro, tudo aqui dentro do nossa cloud. E aí, como que está sendo feita essa comunicação? Então, aqui, vocês podem reparar que, por exemplo, o Remote App, ele oferece algumas possibilidades, né? Então, de eu me comunicar com o Hotjar. Por que que a gente pensou nesse caso de uso? Para que os usuários tenham aquela funcionalidade que o Hotjar oferece, que é eu conseguir ver um mapa de calor das minhas páginas que eu criei aqui dentro do Live, certo? Então, qual foi o lugar que ele mais clicou ali dentro daquela página? Deixa eu ver a jornada que ele fez ali dentro do portal. Então, no caso, a gente se conectou com o Hotjar via JavaScript e colocou isso dentro do Remote App. Isso o Gui vai mostrar para vocês. Aqui a parte do Gira. Então, tem uma aplicação do Gira. Imagina se eu fosse trazer toda aquela, né, tudo que tem ali dentro do Gira, a parte de criação de ticket, né, toda a interface de dashboard, de atribuição de atividades, enfim. Então, aí o que a gente fez? A gente trouxe informações que são relevantes para o perfil ali que a gente quis apresentar a informação. A gente criou uma aplicação React para se comunicar com o Gira aqui via... No caso aqui, a gente fez um exemplo simples, né, via iframe, só espelhando ali a aplicação do Gira, um determinado ponto ali que a gente queria dar destaque, mas a gente poderia pensar em outra integração, poderia ser via Custom Element, conversando ali com APIs específicas do Gira, e aqui ter mais controle da forma de exibição da informação dentro do Life aqui, né? Quando tem um iframe, eu tenho ainda alguns controles, mas eu não tenho tanto poder de mudanças ali do padrão visual que foi criado aqui no Gira, quanto eu tenho com o Custom Element, que é o que a gente usou aqui do React. O React é uma aplicação externa. Imagina que um desenvolvedor ali criou uma aplicação externa em React e agora eu quero exibir partes dessa aplicação aqui dentro do Lifer de XP, centralizando essa experiência. Reparem que o Lifer hoje ele serve sim como um centralizador das principais informações para o usuário final, não só de consulta, mas de persistência de informações também. Então, a gente tem usado o Lifer muito com esse viés. E o workflow, então o Lifer ele tem um motor de processo, então aqui a gente quis simular, por exemplo, um workflow onde o cliente ele tem algumas ações ali dentro da atividade que ele persiste essas informações ali no JBPM e outras que ele consulta. Então, para exibir os status daquele workflow e tudo mais. Então, isso vai ficar bem claro aí na demo para vocês. Isso a gente fez a comunicação via API. E para fechar, a gente usou o outro elemento aqui, disponível também na 7.4, que é o Lifer Object, onde a gente consumiu também a gente consumiu, não, a gente está oferecendo, no caso aqui, o React Native para consumir essas informações aqui dentro do Live, ok? Vou avançar aqui para a demo. Deixa eu parar meu compartilhamento. O meu, se eu compartilhar por cima, ele já vai lá. Show de bola. Vocês já estão vendo minha tela, né? Já. Beleza. Bom, pessoal, então, mostrando na prática... deixa eu só minimizar aqui as janelinhas, senão eu vou ficar me perdendo aqui. Beleza. Bom, mostrando na prática essa parte das possibilidades, né, de como que a gente pode entregar esse conceito de microserviços na solução, né? Então, como a Bárbara comentou, a gente pode entregar no primeiro momento através de um JS simples. Então, a gente sabe que algumas integrações é possível você executar via JS. Então, normalmente uma solução terceira, então como a parte do Hotjar, ele cospe ali um snippetzinho bonitinho de JS, e aí você pode injetar isso na solução. Como que você poderia injetar de uma forma antiga? Ou construindo algum tipo de fragmento, e aí você teria que colocar manualmente em todas as páginas, ou você teria que já injetar isso no seu tema, isso daí poderia impactar a todo momento ele ter que carregar aquele JS logo no início, ou você pode através de um remote app. Então, como que a gente fez nesse conceito do JS? Basicamente, eu tenho o código JS dentro do meu site global, tá? Para eu poder ter um repositório ali para armazenar aquele código. Então, aqui eu tenho o meu Hotjar, deixa eu ver, acho que esse daqui que eu estou utilizando. Eu tenho esse meu Hotjar, ele basicamente ele é um código JS mesmo, eu coloquei ele aqui, e basicamente eu parametrizei a URL do WebDAV desse código no meu Remote App. O que isso significa? Significa que o Liferay, ele sempre vai executar aquele código de acordo com as regras que eu tiver
na hora de publicar aquela informação no meu portal. Então, eu tenho o meu aplicativo remoto, que é um JS, então na hora de cadastrar eu apontei, né, dos tipos que ele tem, eu apontei que ele é um JS, deixa eu só pegar aqui o meu Hotjar aqui, por exemplo, passei a URL do WebDAV, e aqui um ponto importante, que isso daqui serve para qualquer remote app que você for cadastrar. Quando você tem aqui a URL do JavaScript, a URL da build, a URL do CSS, você não precisa ter ele, por exemplo, na Document Library do Lifer. Você pode ter ele no seu repositório Git e simplesmente passar a URL pública daquele repositório para você consumir no Lifer. Aqui eu só estou exemplificando exatamente para mostrar essa parte dentro do próprio Lifer, tá? Mas você poderia passar essa informação do seu próprio repositório, desde que ela seja uma URL pública. Então, aqui eu passei essa informação e, basicamente, eu fui na configuração de página do Lifer e aí eu apontei, olha, para todas as páginas do portal, você vai executar sempre ali no headers da página ou no final do body, por exemplo, você vai executar esse código JS. Então, praticamente, eu tenho essa configuração aqui, onde eu adicionei, aqui você seleciona se você quer colocar no título, se você colocar na parte inferior, aqui eu coloquei na parte inicial, né, do portal, e aqui você aponta, né, qual que é o Hotjar que você quer, qual integração ali de JS você quer executar, e aí você aponta esse código e ele traz para cá essa informação. A partir do momento que ele injeta isso daqui na página, ele só vai injetar sempre que o usuário estiver naquela página. Então aqui, por exemplo, se eu ver na minha navegação aqui do Hotjar, ele está mapeando esses eventos. Se eu mudar aqui para as últimas 24 horas, por exemplo, ele vai trazer todos os eventos que eu tive. Então, eu tive 3 sessões ali, por exemplo, de desktop. Ele vai compilar essas informações de todos os eventos ali do mapeamento daquela jornada daquele usuário dentro daquela URL em específico. Aqui, você pode também ter o recording da jornada daquele seu usuário. Então, a partir do momento que você passou esse JS, você já consegue também ter esse tracking. Então, isso serve tanto para Hotjar, isso serviria para uma integração com o Shardis, isso serviria para, por exemplo, você endereçar o VLibras, por exemplo, que é um código JS que ele permite você entregar acessibilidade ali dentro do portal, que são aquelas soluções que você pode executar no front-end da aplicação, você não precisa do back-end daquela aplicação. Então, você pode endereçar através desse tipo de abordagem, né? Essa é a vantagem de você utilizar o Remote App JS. Você vai utilizar essa integração no front-end, sempre na aplicação ali do navegador, sem onerar o back-end ali da solução. Então, isso seria o primeiro exemplo ali de você utilizar o Remote App para uma integração via JS. O segundo exemplo... Oi, Bá, pode falar. E até também nesse ponto, pessoal, para quem trabalha já há bastante tempo com Lifer, Bárbara, mas eu já conseguiria trazer esse JavaScript ali que vocês mostraram sem usar o Remote App, por exemplo, né? Colocando num tema, embarcando nessas configurações no tema, enfim, do portal, ou se não na parametrização. Mas com esse recurso que a gente trouxe, pessoal, que a gente trouxe, né, no caso, na versão 7.4 do Remote App, a gente vê que ele consegue orquestrar de uma maneira onde também não impacte a performance do seu portal. Então, a gente vê que ele veio para somar aí na criação e outra, né? Você não precisa fazer nenhum tipo de deploy. Então, que nem vocês viram ali, o Gui ele foi ali pela interface e fez o upload do arquivo. Então, eu não precisei subir um novo tema, fazer o deploy desse tema para ter essa característica desse JavaScript. Acho que era só isso mesmo. Não, massa, valeu. E aí, uma outra forma também de abordagem através do Remote App seria você ter uma aplicação externa. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o meu Gira aqui sendo renderizado. Basicamente, isso aqui é uma aplicação React que eu estou hospedando, né? Como a Bárbara comentou, ele é um Dockerzinho ali na minha nuvem para eu poder passar essa URL como parâmetro para o Lifer, então ele está executando aqui. Um ponto importante, essa aplicação está colhendo informações dessa minha aplicação aqui do próprio Gira mesmo. Então, eu tenho todas essas informações, mas nessa aplicação de React eu estou consumindo somente algumas APIs, tá? Não estou consumindo todo aquele portfólio e estou apresentando um front-end através do React. Então, aqui eu tenho todas as interações também dessa minha aplicação e permite com que eu somente apresente algumas informações para aquele meu usuário. Aqui no Lifer eu tenho a mesma apresentação, então aqui eu tenho minha página base de conhecimento, onde eu tenho a minha aplicação em React. Cadê? Opa, não é essa aqui minha página não, mas a gente edita aqui para mostrar,
estava aqui, mas não tem problema. Deixa eu só editar aqui, pessoal, que eu já pego já o meu Remote App disso daqui. Espera só um minuto. Beleza, deixa eu só eliminar aqui. Beleza. E esse daqui também. Beleza. Vou pegar aqui agora meu Remote, e meu Remote chama Gira, por exemplo. Então, eu tenho essa minha aplicação, ela basicamente está sendo espelhada no Liferay. Então, aqui ele traz toda aquela interface que eu tenho da minha aplicação ali externa, daquela minha URL externa, ele traz essas informações como um iframe para o meu usuário final poder consumir aquelas minhas informações. Então, só um minutinho, minha internet está carregando, tá, pessoal? Não foi... E aí só apareceu. aproveita. Pode falar, Vá. Não, então é que quando você mostrou ali a tag na edição de página, que mostrou o extension ali, então tudo que é criado ali, pessoal, como extension, ele não entra como um OSGI dentro do Liferay, Isso, como um boa. módulo dentro do Liferay. Isso, não sei se você quer comentar esse ponto. Não, exatamente. Quando a gente tem um Remote App, ele não é um OSGI, ele não é um serviço, e você não tem esse controle de, eu preciso parar tal serviço. Por quê? Porque se uma dessas aplicações fica indisponível, então, o usuário ele não está mais tendo retorno das requisições, aquela aplicação ela caiu, ela não vai impactar no Life, ela simplesmente vai deixar de apresentar aquela informação para o usuário. Você não vai ter essa disponibilidade no portal. Quando você tem essa camada no SDI, dependendo do serviço que você esteja apresentando, ele pode impactar essas informações diretamente no portal. Então, você pode ocorrer de ter a necessidade de ter que parar um serviço, de ter essa gerência desses serviços. Então, a gente sai daquela arquitetura agora modular, né? Não mais a monolítica, mas modular do JXP atual, e vai para essa de microserviços, onde você tem esses componentes apartados, exatamente para minimizar essa necessidade de gerenciamento desses pacotes, do impacto de uma aplicação sair do ar, impactar todo o portal como um todo. Então, tem essas vantagens de você ter essa segregação dessas informações. E até também, pessoal, indo na estratégia de microserviços, caso, por exemplo, nesse painel ali do Gira, caso também tenha alguma evolução nessa feature ali dentro do Gira, ela já vai ser refletida automaticamente para dentro do Liferay. Então, né, porque como eu estou trazendo já essas aplicações já de forma transparente, então não vou precisar reescrever isso dentro do Liferay, não, vou respeitar ali o que está sendo atualizado dentro dessa aplicação mãe, por exemplo. Exatamente. Aqui eu até estou cadastrando aqui uma nova informação no Gira, só para vocês verem, só recarregar minha página aqui, que em tempo real ele já vai enviar essas informações para essa minha aplicação e já vai renderizar ali no Liferay mesmo. Eita. Demo ao vivo é assim, né? Quem sabe faz ao vivo, Gui. Quem sabe faz ao vivo, mas beleza. Deu um Só para ver probleminha que não aqui, é pessoal. vídeo, não é nada. Não, é real mesmo. Bom, Não, mas tudo aí eu bem. acho que mostra O ali conceito. dentro Uma Gui, coisa que eu do queria, Gira. uma coisa que eu queria abordar com vocês também foi aqui meu giro aqui que caiu. Deixa eu ver se no Inshoes ele vai. Não, ele deve ter saído do ar. Tá, tudo bem. Acho que Uma coisa. deslogou, Gui. Aqui ele apareceu, perdão, pessoal. O Dan. Aí, ó. Então já atualizou já. Às vezes acontece alguns probleminhas. Mas o Gui, desculpa, Gui, mas Uhum. só mostra como você fez esse vínculo do Gira com o Liferay, né? Não, isso que eu ia comentar agora, porque eu trouxe essa aplicação remota, então aqui, por exemplo, eu tenho meu Gira, eu trouxe ela como iframe. Então, basicamente, o que eu fiz? Ao invés de eu passar a URL da build, a URL do meu código, eu passei a URL onde aquela aplicação está sendo executada. Por quê? Porque ele vai renderizar via iframe no Liferay. Qual que é o porquê que a gente trouxe esse exemplo? Para mostrar as diferenças que eu tenho de configuração na página de utilizar um iframe e de utilizar um web component. Então, nesse giro aqui, por exemplo, eu não tenho controle nenhum na hora de eu publicar essa informação no Liferay lá, utilizando o meu Remote App, eu preciso dar uma margem, eu preciso centralizar esse componente, eu preciso mudar algum parâmetro do meu front-end. Você não conseguiria, você tem um iframe ali, por exemplo, ele vai ficar estático ali na página. Você vai ter o controle ali da aplicação na página em si. Quando a gente fala do outro exemplo que a gente tem, que é de um Remote App baseado em Web Component, que aí é, no caso, esse meu React Chart aqui, o que acontece? Nesse outro exemplo, eu tenho uma aplicação React também, tá?
Ela tem um componente chamado React Headless Chart. Eu passei como parâmetro essa informação para o Liferay, e quando você passa isso baseado nesse elemento personalizado, dentro dessa URL da build do meu projeto, o que ele vai fazer? O Liferay vai renderizar essa aplicação e, baseada nesse elemento, ele vai permitir com que você consiga modificar os padrões visuais dentro da página. Então, você não vai ficar restrito àquela parte do iframe. Outro ponto também que diferencia de você utilizar a estratégia de iframe para um elemento personalizado, né, esse web component, é que você tem uma camada a mais de segurança, não está centralizado ali naquele iframe, onde você corre o risco de ter uma vulnerabilidade e expor alguma informação do seu portal, ou possa abrir um backport, por exemplo, para que um indivíduo possa atacar aquele iframe e conseguir acessar ali o código do seu portal. Quando você tem o Web Component, você tem uma camada a mais de segurança. E, além disso, você consegue passar esses elementos de segurança na sua aplicação em React, também para garantir ainda mais o acesso, né, a garantia da informação na sua aplicação. Nesse exemplo aqui em específico, eu tenho esse dashboard para apresentar, onde eu passei esse elemento personalizado, e aqui, ao invés de eu passar a minha URL onde aquela aplicação está sendo executada, eu passei a URL da build daquele meu código. De novo, ela está hospedada dentro do Liferay, lá na Document Library, só que aqui é a build de todo o meu JS. Tanto o JS, então eu tenho 3 códigos JS aqui para poder apresentar, e tenho o meu código de CSS também, para eu poder permitir com que eu consiga manipular aquela informação dentro do meu portal. E, basicamente, quando eu vou lá na minha página do Liferay, eu vou ter a apresentação dessas informações baseada nessa aplicação remota, baseada nesse chart que eu estou trazendo. Então, aqui eu tenho meu Remote App, que aqui é meu outro exemplo, onde eu vou ter a apresentação dessa aplicação através, né, ele é um dashboardzinho bem simples, nada muito complexo, onde ele apresenta aqui essas informações para o usuário. Se eu vier aqui nessa edição, aqui ele está centralizado, tá? Eu poderia vir aqui e poderia colocar ele aqui para a lateral esquerda, por exemplo. Então, eu consegui mexer dentro da minha aplicação, jogar ele para a lateral esquerda. Poderia jogar para a lateral direita, poderia centralizar de novo. Então, você consegue manipular essas informações dentro desse aplicativo já personalizado. Guilherme, se eu tiver alguma, agora nesse cenário, se eu tiver alguma interação na minha aplicação, ou eu atualizei alguma informação também dessa aplicação externa, ela vai refletir de forma automática no Liferay? Vai. Então, aqui, essa aplicação está consumindo um objeto nosso, exatamente para poder ficar mais fácil de manipular. Então, aqui eu tenho o Dashboard Data Object. Se eu inserir qualquer informação nesse objeto ou atualizar alguma informação, ele automaticamente vai refletir essa minha atualização. Se eu vier aqui em Venezuela, por exemplo, eu poderia colocar aqui 500. Opa, 500 aqui. Eu salvo. Se eu vier aqui nessa minha aplicação, ele já vai mudar, logo menos aqui, de 290, ele já passou para 500 aqui, eu não precisei ter nenhuma interação, não precisei recarregar a página, nem nada do tipo. Então, isso aqui é uma outra abordagem também que você pode ter através dessa estratégia de microserviços. Você pode ter a aplicação rodando em live ali e renderizar ela para dentro do Liferay, via Web Component ou via iframe. Você pode ter essa aplicação hosteada em algum lugar, um repositório Git, por exemplo, e trazer a URL da build daquela sua aplicação para dentro da solução e ter a mesma apresentação, a mesma interação que você teria naquela aplicação rodando em algum outro servidor. Então, a gente tem esses tipos de apresentação da informação. Gui, Quer fazer algum comentário, Bá? sim, na verdade o Fábio Quaresma da Vertigo, ele fez uma pergunta aqui que talvez esse último exemplo que você mostrou tenha respondido, mas eu não tenho certeza. Tá bom. Uma aplicação React Remote App, teria acesso a todos os recursos do portal, por exemplo, ao objeto JavaScript Liferay? Então, ali no Perfeito. cadastro ali da aplicação, que você puder ir ali. Aqui, perfeito. Isso. Acho Nesse, que se refere a isso. nesse ponto, é só um ponto de atenção. Essa aplicação remota, esse React, ele está consumindo as informações que estão presentes no código dele. Foi o Fábio, né, que comentou, né, Bá? Foi. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ele não vai consumir a biblioteca do Liferay em si. Então, ele não está tendo esse compartilhamento. Você poderia consumir essas informações, né, fazer essa comunicação para ele consumir essas informações do Liferay, sim, para você poder ter a mesma biblioteca, etc. Mas, no caso, a aplicação, você pode construir e ela não precisaria consumir essa informação. Então, você tem diferentes estratégias e seria possível também. A princípio, ele não compartilha essa biblioteca, são bibliotecas separadas, mas você pode consumir.
Ficou claro, Fábio, esse ponto? Exato. Ficou. Então, em todo modo, tem que ser uma informação explícita, né? Tem que ter Sim. uma intervenção para que ele tenha acesso às bibliotecas do Liferay. Exato. O porquê que não tem esse compartilhamento de imediato, tá? Porque você pode ter aplicações que podem impactar no JS e pode onerar ali a plataforma. Então, ele não compartilha de forma automática. Aí você teria que apontar para consumir aquela biblioteca mesmo, tá? Então, ele tem essa estratégia para segregar bem essas aplicações e para que você não gere tanto o Lifer ter dependência de um JS da aplicação, como o JS não ter essa aplicação não ter dependência do JS do Lifer. Então, você tem essa segregação mais por otimização dos recursos. Você poderia ter esse consumo, sim. Perfeito, entendi. Obrigado. Imagina. Tem mais algum ponto, Bá? Não, Gui, era só isso mesmo. Beleza. Bom, e seguindo para o próximo, deixa eu só ver aqui na apresentação, aqui na colinha, só para ver qual era o próximo exemplo. Perfeito, do Salesforce. Esse daqui é um outro conceito também que a gente tem, onde você pode apresentar, e aí uma integração nativa, um conector nativo que a gente tem com o Salesforce, como a Bárbara comentou, está em beta, né, essa aplicação, mas aqui basicamente eu tenho um objeto que ele está passando essas informações para o Salesforce. Opa, de novo, peraí, deixa eu só dar um refresh aqui, que ele carrega. Esse objeto ele passa essas informações para o Salesforce e recebe essas informações do Salesforce. Então, aqui eu tenho o meu objeto e aqui, deixa eu só ver aqui na minha outra página, eu tenho o Salesforce aqui recebendo essas informações. Se eu vier aqui, por exemplo, e adicionar agora uma nova entrada de dados aqui nessa minha informação, coloco aqui um Loren, por exemplo, coloco minha data aqui, por exemplo, hoje é dia 21 do 3 de 2023, coloco aqui um e-mail qualquer. Estou colocando essas informações para captar essas informações de um potencial lead, por exemplo. Então, trazendo para um caso de uso essas informações. Então, eu tenho esse formulário ali de apresentação para o meu usuário. Eu salvo essas informações. Uma vez que você faz esse envio dessas informações, ele automaticamente ele já envia isso para o Salesforce. Então, ele já faz aqui, acabou de trazer essas informações, trouxe exatamente tudo que eu coloquei. Se eu fizesse o caminho oposto, se eu abrisse aqui agora um novo lead direto aqui no Salesforce, então eu vou colocar aqui Bárbara, por exemplo, eu vou copiar aqui para nome, vou colocar aqui o e-mail de novo, vou colocar o assunto aqui, data de contato, vou trazer aqui de novo e aqui vou colocar um número aleatório. Vou salvar agora no Salesforce essa informação. Então, cadastrei essa informação. Se eu vier aqui no Lifer de novo, e agora dessa vez eu quero só visualizar, ele já trouxe essa informação direto aqui nessa minha interface. Então, o Lifer está tanto consumindo as informações do sistema terceiro e apresentando para o usuário, como sendo a camada de recebimento das informações e persistência naquele sistema. Como que isso é possível? Basicamente, eu tenho um conector que é parametrizado as informações, então tenho aqui agora um novo conector aqui, terceiro, para o Salesforce, onde eu parametrizei qual que é a minha URL de login, qual que é a chave e o segredo ali do cliente em si, exatamente para eu poder consumir as informações presentes naquele Salesforce. E aqui, por exemplo, eu tenho o meu objeto leads, só que eu vou abrir ele nesse caso para vocês verem a configuração. E basicamente, o que eu apontei nesse objeto? Eu apontei primeiro qual que vai ser o código externo para eu consumir aquela API. Então, aqui eu tenho esse lead/C. Se eu abrir qualquer outro objeto para vocês verem a configuração, o Liferay, ele coloca números aleatórios que identifica aquele objeto para você consumir no sistema terceiro. Então, se eu vier aqui nesse Data Object, ele vai ter esse ERC, né? Esse External Reference Code. Nesse caso, quando você passa esse lead underline C, isso passa através dessa conexão do Liferay com o Salesforce, que você vai consumir via API essa informação aqui, desse objeto que você criou lá no Salesforce, por exemplo. E para cada campo que você tem criado dentro do seu objeto, então, no meu campo nome, por exemplo, ele tem também esse mesmo ERC, né, esse External Reference Code, que representa qual que é o campo da sua API lá no seu objeto, do Salesforce, que você vai popular com essa informação.
Então, basicamente, você cria essas aplicações e espelha uma na outra, né? Então, você consegue, via API, ele faz essas comunicações, e aí toda vez que você tem o input de dado do lado do Salesforce, ele reflete isso no Lifer. Toda vez que você tem no Lifer, ele reflete no Salesforce, mantendo isso atualizado em tempo real, né? Então, toda vez que você tem alguma interação lá, você consegue atualizar essas informações. E isso é um outro tipo de você utilizar esse conceito de microserviço. Você tem apartado essas soluções, mas através do objeto você consegue apresentar para o seu usuário, aí sem desenvolvimento nenhum, essas informações para apresentar algum tipo de quantos vídeos eu tive no mês, etc. Você consegue trazer essas informações. Outro método também que você pode ter para apresentar essas informações no Lifer é todo objeto ele gera uma coleção. Então você poderia apresentar isso daqui via fragmentos, não via tabela ali nativa da solução. Então você poderia apresentar através de um fragmento de página uma forma mais amigável aquelas informações daquele objeto em si. Tem algum ponto de dúvida agora? Eu acho Ou que não? era legal mostrar a API de leads, que ele também já criou nas Perfeito. APIs do Lifer, né? Perfeito. Deixa eu abrir aqui o meu leads aqui. Esse é um outro ponto que eu acabei não comentando. Perfeito. Toda vez que você cria um objeto, ele já cria de forma automática todas as APIs por trás para você poder manipular as informações daquele objeto. Então, tudo que eu tenho aqui como C barra alguma coisa é referente a um objeto. Então, esse C sempre vai identificar um objeto para o Lifer, e aí você tem essas APIs segregadas para cada um daqueles objetos. Então, você pode manipular todas essas informações através dessas APIs nativas. Guilherme, eu tenho necessidade de ter uma API que não existe ainda. É possível construir? Sim, você ainda pode construir uma API para esse objeto que você criou e não vai impactar em nada do que é nativo ali da solução. Então, você também tem essa possibilidade de estender essas informações dentro da solução. Tudo bem até aqui? Gui, Pode falar. o Yuri, ele fez uma pergunta também bem interessante aqui, que Uhum. é essas informações que alimentam os sistemas externos, no caso ali, os exemplos que a gente mostrou até agora foram do Salesforce, enfim, estão consumindo de tempo em tempo os serviços do GXP, ou existe um hook no GXP para funcionar como um observable? Até aproveitando esse ponto, tá? Essa comunicação, pessoal, até agora os exemplos que a gente trouxe foi tudo síncrono, né? Então, conforme eu já fiz a ação, ele já persistiu essa informação no sistema terceiro, enfim, já fez a consulta, mas também há a possibilidade da gente criar aí jobs, né, na plataforma do Life, um schedule ali dentro, que de tempos em tempos ele atualiza essas informações, né? Então, no Object você tem essas possibilidades, né, Gui? Até comentando, a gente tem esse outro objeto, que aí já é mais simples, mas ele é um webhook que toda vez que eu tenho o cadastro de uma nova informação dentro desse objeto, ele vai disparar uma ação para esse webhook aqui que eu tenho. Então, aqui só para... Pode mostrar aqui, Bah? Tem algum problema? Eu não sei quanto tempo a gente tem. Eu É que acho isso que aqui tá tranquilo tá do fora do tempo. escopo, mas que é legal essa pergunta. E a gente já tem um exemplo construído, até fica mais fácil. Deixa eu até pegar aqui e deixa eu só abrir aqui minha A Anne deixa a planilha. gente falar aqui, Gui, até 10 da noite, pode. Então não tem problema. Então Principalmente pode. quando vem dúvida, galera, pode mandar ver aí. Deixa eu Eu só aviso, abrir eu aqui. sempre fico de olho aqui na quantidade de participantes, né? Se começar a cair, eu já puxo a orelha. Eu falo assim, ó, galera, Tá estamos bom. perdendo aí o pessoal, mas tá super tranquilo, o pessoal tá conectado, manda ver. Não, massa. Então, basicamente, aqui eu tenho uma espécie de um, de um integrador, tá, pessoal? Ele é o meio de campo entre o Liferay e um sistema terceiro qualquer. Esse sistema terceiro a gente representou aqui por uma planilha, coisa bem simples, só para vocês verem a ideia. Então, basicamente, eu tenho aqui a configuração de que eu passei, né, para o Liferay webhook ali, que representa essa informação aqui. Então, esse webhook é o mesmo que eu tenho no Liferay. E aí, basicamente, o que eu fiz? Eu peguei essas informações do meu objeto. Eu apontei qual que é a planilha que eu queria salvar, essa informação, qual que era a aba, e passei de acordo com o que tem dentro do meu objeto, dos campos, nome, e-mail, telefone e mensagem, como que eu quero popular isso na minha planilha. Então, toda vez que eu tenho, por exemplo, uma nova entrada de dados nessa captação de leads, então aqui deixa eu só abrir aqui minha captação de leads, por exemplo, ele vai disparar esse objeto, ele vai disparar esse webhook para poder fazer
essa adição dentro da minha planilha. Então, eu posso vir aqui, vou selecionar aqui, deixa eu só ver na minha planilha um nome que eu não tenha, só para... Beleza, não tenho ninguém, então vou colocar aqui Bárbara, por exemplo, @meio.com, colocar aqui alguma informação, só para não ficar tudo em branco, e nome Bárbara, por exemplo. Vou salvar aqui essa minha informação. Automaticamente, ele já até trouxe aqui de forma automática. Então, o que aconteceu? Eu dei o trigger para ele de que toda vez que eu tenho uma adição, ele executa esse webhook. Guilherme, eu só posso colocar essa configuração para quando tiver uma adição? Não. Quando a gente fala de ações que partem do objeto, você consegue parametrizar esse trigger para uma adição, uma atualização, uma exclusão, ser autônomo, né, de forma manual, o usuário de forma manual executar esse envio dessas informações, ou também quando existe algum download daquele anexo que você permite o usuário colocar como campo, né? Então você pode ter esses triggers de ação. E você também tem o caminho inverso, que é eu ter de uma solução terceira, colocar como poderia dizer, um timerzinho para ele criar uma rotina ali de verificação, que aqui é esse outro exemplo, onde eu tenho as informações também de uma planilha sendo inseridas no objeto. Então, aqui eu tenho esse meu envio de informações, que são basicamente esses 3 campos, e aqui ele tem uma rotina de que a cada 15 minutos, de forma regular, ele verifica se eu não tive nenhuma inserção de uma nova linha dentro daquela minha planilha, por exemplo. E aí ele executa esse jobzinho. Toda vez que tem uma adição, ele executa um post naquela API, né, referente ao objeto que eu criei, e ele popula de acordo com as informações, ele passa no JSON daquela API, as informações referente à planilha e como ele quer popular naquele objeto. Então, se eu viesse aqui, por exemplo, para colocar aqui uma nova informação, vou colocar aqui a Anne, colocar aqui o número e a Anne@meio.com, por exemplo. Então, ele vai toda vez agora verificar, daqui 15 minutos, por exemplo, se ele teve alguma adição. Deixa eu ver se eu executar aqui manualmente. Ele executou, ele verificou que teve uma nova atualização e ele executou um post naquele objeto que eu coloquei. Se eu vier aqui no meu objeto agora, nesse meu recebimento informações clientes, aqui ele acabou de realizar esse postzinho aqui, por exemplo, no cadastro desse objeto. Então você tem essas duas dinâmicas, tá? Quem que perguntou foi o Yuri, né, Bá? Não sei se ficou Isso. claro para Aí, ele. só complementando aqui, Gui, Claro, porque Bá. só reforçando também, né, pessoal? Por isso que a gente ressalta que essa comunicação entre sistemas é importante ter nesse meio, né, um framework aqui, por exemplo, ou nos termos antigos aí que a gente usava mais um ESB, um Enterprise Service Bus, que vai controlar essa comunicação entre sistemas, para justamente, acho que o Yuri está imaginando ali, vamos supor que eu comece a fazer várias requisições para a API do Liferay, ou vice-versa, e aí, esse sistema vai aguentar, né, essa quantidade de APIs, enfim, vai engargalar essas chamadas, se estiver fora do ar, enfim. Então, por isso que a gente orienta, né, ter essa camada intermediária, que no caso a gente usou esse exemplo do Make, que já tem esse controle por trás dele desse job, mas, ou se não, você usar uma solução terceira de API Gate, também já tem. O Spring Boot, que a gente mostrou naquele diagrama, ele também orquestra essas né, requisições entre esses dois sistemas, para justamente garantir essa governança, né, e entre essa comunicação entre as APIs. Dentro do Liferay XP, se eu não me engano, na parte de que a gente tinha, na parte de a gente tinha não, a gente ainda tem na parte de e-commerce, a gente tem como cadastrar ali alguns jobs schedules, que é, por exemplo, porque Aqui o nessa Liferay... expedição. Oi? Agora não tá mais no e-commerce, tá nessa expedição aqui que ele tem essas já Isso, programadas. que aí eu entendo que, exato, que ampliou, né, até nem é mais só para e-commerce, mas ampliou essa questão de trabalhos programados. Então, que nem na outra abinha ali que tem trabalhos programados, vocês conseguiriam criar isso que o Yuri comentou, de ser algo que eu não vou fazer síncrono, né, direto, quando eu faço alguma ação. Eu Executar vou essas fazer rotinas, né? rotinas, exatamente. Nossa. Não sei, Yuri, se a gente conseguiu esclarecer, se quiser comentar, falar,
Tá aberto aí o microfone. Não fique tímido. Perfeito, bacana ter Hulk e Jobs no XP. Perfeito. Massa. Seguindo para o próximo exemplo, deixa eu só relembrar aqui, pessoal, porque minha memória não é muito boa nesse sentido. Beleza, do JBPM. Outro conceito também que a gente traz, aí novamente, né, um outro modo de você poder realizar essas integrações e realizar essa segregação entre esses serviços, né, e poder ter essa informação persistida e também apresentada para ambas as situações, né, tanto no Lifer quanto no sistema terceiro, a gente traz um conceito, né, diferente, né? Ao invés de eu utilizar um método de integração através de JS, através de APIs ou através do objeto, onde eu vou disparar essas ações, aqui o que vai disparar a minha ação via API também para um sistema terceiro vai ser através de um workflow. Então, basicamente, eu tenho um formulário muito simples, tá, pessoal? O nome e o cargo, e eu tenho esse formulário vinculado a um workflow. Esse workflow, ele está baseado como, né? Então, ele tem algumas etapas dentro daquele processo, esse novo fluxo de trabalho aqui, por exemplo, que basicamente ele vai pegar essa informação e vai disparar para um sistema terceiro para ele poder dar continuidade naquele processo. Então, o JBPM é uma soluçãozinha terceira. Essa solução de JBPM, ela está hospedada também como um Dockerzinho dentro da nossa nuvem, sendo executada na sua própria URL. Então, aqui eu tenho a interface dessa aplicação. Deixa eu só dar um refresh aqui, por exemplo. Onde eu tenho as informações ali do processo como um todo, né, que está ocorrendo. E eu vou enviar essas informações via uma integração do workflow. Então, aqui eu tenho... Gui, Pode falar, Bá. só também explicando assim, por que a gente às vezes tem projetos que adotam essa estratégia de trabalhar com 2 motores de workflow, tá? Então aqui no caso o Lifer ele tem um motor de workflow com principais componentes ali de atividades manuais, gateway, enfim, mas a gente tem soluções de mercado que aí já abrange um leque ali de opções, né, para criar workflows, então que segue aí a anotação BPMN, enfim, então são soluções mesmo de BPMS. E aí a gente conecta com essas soluções, porque ali dentro daquele fluxo dessas soluções terceiras eu posso criar ali, né, regras, enfim, ali dentro do fluxo mesmo, né? E outra, essas soluções terceiras de workflow normalmente não tem uma interface bacana para o usuário final acompanhar o status dessa solicitação que ele fez. Então, solicitação de reembolso, solicitação de férias, enfim, vamos supor que a gente queira integrar com esses fluxos mais de negócio, né, num sentido aí, numa vertical ali, onde vai atender a área de RH, por exemplo. Então, são fluxos complexos que têm subprocesso, tudo mais, toda uma particularidade, e essa interface final seria via Live, e um dos triggers para disparar para essas aplicações, né, terceiras, seria, por exemplo, via o nosso workflow, porque aí a gente entende que também consegue criar um fluxo aqui simples, né, para enviar essas informações para ele e amarrar já com alguma atividade que ele tenha feito dentro do Live ali dentro. Então, e aí a gente deixa essa interface do JBPM, por exemplo, para aquelas pessoas que vão, de fato, ser um administrador dos processos e vão acompanhar, vão poder suspender um processo, né? Tem todas algumas ações que dá para ser feita ali. E deixa o usuário final que está consumindo essa informação com o Liferay, acessando ali, consultando o status ou dando algumas ações ali nas atividades que já vai refletir lá nesse processo. Desculpa, Gui, interromper. Não, imagina, perfeito. E aí, nesse sentido, né, dentro de cada etapa ali do processo de workflow, você tem aquele campo aqui chamado ações. Então, você pode parametrizar e configurar esse campo, e ele permite você realizar integrações via script, né? Então, aqui eu tenho tanto do tipo Groovy, como você poderia colocar do tipo Java também, essa integração. Aqui eu estou utilizando do tipo Groovy, e basicamente o que eu estou falando? Eu estou passando para ele qual que é a URL do serviço que eu quero realizar um post para aquela aplicação, passei qual que é o método que eu quero realizar, né, dessa chamada, e também passei qual que é a API que eu estou consumindo daquele meu serviço, e passei também as credenciais de acesso para ele poder validar aquele usuário e poder popular essas informações. E aí ele permite você cadastrar esse tipo de lógica dentro desse seu processo, e toda vez que você tiver uma interação em alguma atividade que esteja vinculado nesse workflow, ele vai disparar
esse processo quando o usuário administrador ele chegar na etapa de envio, né? Porque basicamente eu tenho uma etapa antes, né? Então eu iniciei o meu processo de workflow com o envio das informações do meu formulário, o usuário responsável recebe aquela informação e ele que vai delegar para o processo terceiro ou ele vai delegar para ajustar alguma informação daquele formulário, daquele conteúdo, etc., que ele pode estar recebendo. Então, basicamente, você pode ter essa interação manual, né, esse envio manual através do workflow. Então, basicamente, aqui eu vou preencher a minha informação, colocar aqui as minhas informações e vou disparar esse meu processo. Eu vou submeter aqui para publicação e aí o que ele vai fazer? Agora vai chegar uma notificação para o meu usuário, né, administrador, onde ele vai falar, olha, você tem uma nova tarefa lá no seu workflow, um registro de formulário acabou de chegar. Ele vai pedir sempre, né, para você poder atribuir a alguém aquela tarefa. Aqui eu vou atribuir a minha mesmo aqui, por exemplo. Poderia realizar algum comentário, alguma coisa do tipo. E agora eu vou enviar essa informação para o meu sistema terceiro. Só que antes de eu fazer isso, eu quero só mostrar para vocês aqui o meu task process report. Não, é o meu task, perdão, pessoal. Task box. Beleza, para que ele está carregando, só para mostrar aqui para vocês, eu tenho esses dois processos aqui em aberto, tá? E agora eu vou finalizar aqui e vou enviar agora essa informação para o meu sistema terceiro. Em aberto não, já está fechado, por sinal. Beleza, eu enviei aqui para o meu sistema terceiro. Agora ele disparou lá pelo processo de workflow, ele acabou de trazer essa minha informação, tá? Então, ó, 19h20 foi o mesmo horário que eu mandei. Se eu vier para cá agora e liberar essa minha informação, então finalizar aquele meu processinho simples aqui também que eu tenho do processo de workflow, eu posso voltar aqui, e se eu voltar aqui para atribuição ao meu papel, ele vai ter aqui há 24 segundos atrás, uma nova atribuição aqui, que ele teve o retorno daquela informação. Vou atribuir a mim mesmo novamente e vou agora finalizar o meu processo. Então, como a Bárbara comentou, você pode ter esse processo continuar nesse sistema terceiro, né, onde você vai ter esse tracking lá também, e apresentar essa informação também para o seu usuário dentro do seu processo de workflow. E você poderia aprimorar ainda mais. Por quê? Porque você poderia colocar aqui dentro do seu processo de workflow notificações para cada uma das etapas. Aqui eu só estou notificando o meu usuário DM, não estou notificando o meu usuário final, mas você poderia ir parametrizando essas informações e capturando dados que esteja dentro daquele seu processo terceiro, né, dentro daquele seu sistema terceiro, e informando o seu usuário, olha, ele se encontra em tal processo, em tal etapa do processo de MPM, por exemplo. Então, você consegue ir dando essa dinâmica com o processo de workflow também dentro da solução. Gui, uma pergunta aqui, ó. Há Pode alguma falar. maneira de fazer... Aí, depois dessa pergunta, a gente já avança para o próximo, que aí agora o tempo ficou corrido. Tá bom. Há alguma maneira de fazer o workflow rodar em determinados horários? Executar via temporizador, né? Uhum. Nesse caso, o temporizador, você pode definir ele para executar esse temporizador da tarefa em específico, e ele sempre vai executar a ação que você colocar para aquele temporizador. Então, você vai ter que apontar dentro de cada etapa um temporizador, não como o processo como um todo, tá? Não sei quem que perguntou, Bá. Foi o Jefferson. Foi o Acho que o Jefferson. Jefferson. Jefferson, no caso, você não tem um temporizador para o workflow como um todo, você tem um temporizador para cada etapa do seu processo. Aí você tem que parametrizar esse temporizador, que aí vamos supor, o usuário, por exemplo, o usuário admin, ele não executou ali a ação de enviar para o sistema terceiro. Você pode colocar um temporizador ali para meio que executar um bypass daquela necessidade manual e já executar esse envio para o sistema terceiro, por exemplo. Exato, e até é algo comum mesmo ser por atividade do que no processo como um todo. Sim. O que a gente tem no processo como um todo, pessoal, é SLA, então a gente consegue definir aí, Também. só até fugindo um pouco da pauta aqui da nossa sessão, mas a gente consegue, enfim, criar SLAs para o processo como um todo e SLA para cada atividade de execução. Então, se ele, por exemplo, também não realizou aquela atividade em determinado tempo, a gente pode já automaticamente enviar para a próxima atividade. Tudo bem, Jefferson? A gente pode avançar aqui para o próximo. A dúvida foi esclarecida? Acho que sim, Gui, foi. Sim. Beleza. Bom, e seguindo para a próxima parte, que aí já é do Liferay, expondo as informações em uma aplicação, já um aplicativo mobile, por exemplo, em React Native,
Então, aqui basicamente eu tenho esse meu aplicativo aqui, que ele foi criado em React Native e ele está consumindo as informações através das APIs, né, do Lifer, de todos os conteúdos do meu portal, de todos os objetos, de formulário, etc., que eu tenho construído na minha solução. Então, basicamente, o que eu posso consumir? Eu tenho aqui, por exemplo, eu quis apresentar todas as informações com relação aos blogs do meu portal. Se eu vier aqui na minha parte de colaboração, eu vou ter toda a apresentação dos blogs que eu tenho aqui desse meu site Lifer, eu vou ter apresentando naquela minha aplicação externa. Então, aqui eu tenho os blogs e aqui na minha aplicação eu tenho a mesma apresentação dessas informações nele. Se eu clicar em para ler mais informações, ele vai trazer todo aquele conteúdo também nessa minha aplicação. Ah, Guilherme, eu não quero consumir blogs. Eu quero, por exemplo, consumir uma coleção de conteúdo. Então, por exemplo, eu tenho aqui as coleções de conteúdos que a gente pode criar. Eu tenho uma coleção Press Release, que nada mais é do que um conteúdo web que eu estou apresentando. E aqui eu tenho minha Press Release, por exemplo. Então, aqui ele traz as informações e aí você consegue ir acompanhando quais são as principais notícias. E aí você pode direcionar aqui para um Leia Mais, por exemplo. Então, aqui ele está trazendo as informações conforme está sendo apresentado na coleção. Ah, Guilherme, eu posso apresentar documentos também? Poderia apresentar documentos. Então, aqui ele também está consumindo essas informações ali do Life. Poderia consumir aqui, tem imagens, mas eu tenho documentos também em PDF, por exemplo, para poder apresentar para esses usuários. Então, você pode ir criando toda essa dinâmica. E também pode apresentar um formulário. Esse formulário ele pode estar consumindo uma informação do objeto, ele pode estar armazenando uma informação do objeto, ele pode estar enviando essa informação através de um workflow, por exemplo. Então, você pode ter toda essa dinâmica também. Se eu preencher aqui essa minha informação, ele vai popular no Life. Então, eu poderia colocar aqui um guilherme@mail.com. Ô, Gui, Quer complementando? Pode falar. e todos aqueles exemplos que você deu anteriormente do Remote App, do Object Leads, enfim, eu poderia exibir também no React Native? Você poderia consumir essa informação, sim, para poder apresentar também nessa sua aplicação externa. Tudo que tem no Lifer, pessoal, que é uma apresentação de conteúdo, seja ele React, seja ele Object, seja ele uma aplicação terceira, seja ele uma integração, você vai conseguir consumir isso em qualquer tipo de solução terceira, tá? Então, você vai poder, através de codificação, consumir essas informações dentro dessa aplicação. Aqui, por exemplo, eu estou consumindo meu formulário, eu posso dar um submit aqui, por exemplo, e ele já vai enviar e já vai trazer essa informação para o próprio Lifer em si, nessa comunicação via API, já vai estar populando essa informação também no meu portal. Até, deixa eu só vir aqui no meu formulário, só para vocês verem essa comunicação agora de uma aplicação terceira, totalmente terceira, apartada do Lifer, consumindo e expondo essas informações através de headless de XP, né, de tudo da plataforma. Pessoal, eu peço uma desculpa que minha internet hoje está de brincadeira, tá? Tá demorando para carregar aí para vocês ou é só impressão minha? Ah, não, ele está carregando aqui. Não, está Agora carregando. foi. Beleza. Quero ver aqui nos itens. Ó, aqui acabei de colocar, Lauren Y, Guilherme, Conese, Lifery, traz todas essas informações da indústria de governo. Então, ele permite você ter toda essa dinâmica dessas informações também dentro da solução. Gui, uma pergunta Pode do falar. Wallace. Uhum. Daria para usar o Expedition como uma ferramenta de processo terceira e temporizar dentro dela? Suporta a imputação de processo do Talend dentro dele? Tá, vamos Nesse lá, caso aqui, Wallace. né, do Talend. Eu acho que é disso que ele está dizendo. Entendi. Espera, só refaz a pergunta que eu me perdi agora que estava perguntando. Na verdade, o Wallace, ele respondeu ele complementou ali a resposta como uma alternativa para o Jefferson. Lembra que do workflow do temporizador. Exatamente. Tá bom. Não foi uma dúvida, então. Desculpa, Wallace, eu entendi como dúvida. Mas obrigada, então. Até acho que é um ponto também de alavancar essa estratégia de trabalhar com microserviços, né? Usando ali o Talend também como um intermediário, né? Que é o integrador. Então, a gente até usa normalmente nos projetos de e-commerce, a gente já tem alguns componentes ali no Talend para o nosso e-commerce ali, né? De conectores, enfim, com RPs, enfim.
Então, a gente também usa ele para fazer chamadas de APIs ali e aponta para o Talend, e o Talend distribui para solução terceira, né? Que a gente deseja fazer Exato. integração. Tranquilo, Wallace. Obrigada ali pela contribuição. Acho que é isso, né, Gui? Tem mais algum... isso que eu ia perguntar. Tem mais alguma dúvida, Bá? Ou não? Não. Acho que foram essas É, dúvidas. Não sei se o pessoal quer então, abrir o áudio, falar alguma coisinha, comentar do que viram hoje, se o pessoal agradou, não agradou. A gente só contou mentira aqui. O que vocês estão achando? A gente tentou falar que é real através da demo, hein? deu até problema ali na aplicaçãozinha ali, né? Mas logo foi Muita resolvido. coisa. É muita coisa, rapaz. Tô com o cérebro fritando aqui. O pior Eu que já, é. eu já falei para a Anne fazer essa sessão às 5 da manhã, né, que a gente está É. acordando, ainda não vê problemas do dia a dia. Ela que insistiu aí. Tem que ser, tem que ser. Eu pensei que tava marcado muito cedo, mas não tá não. É muito conteúdo. Meu Deus. Coisa. É que são várias possibilidades, né? A gente não fica preso a É, uma ideia só, né? Ampliar ali o escopo é... Assim, a gente deu só alguns exemplos, tá? Porque tem outras formas de exemplificar esse tipo de conceito ali no Lifer, né? Hoje, acho que a nova arquitetura permite você ter essa amplitude de possibilidades, né? Você não ficar mais restrito a só como era antes, né? Ou você constrói uma widget, né? E traz toda a responsabilidade para dentro do Lifer, ou você integra e deixa isso apartado na sua solução terceira, né? Basicamente, eram essas